Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Deus continue nos abençoando nesta manhã e que fale aos nossos corações por meio da sua palavra. Convido os amados a abrirem suas Bíblias no Salmo 108. Salmo de número 108. Diz assim a palavra do Senhor: Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Irmãos, este Salmo 108, ele na verdade ele é uma junção de parte de dois outros salmos. Praticamente de forma literal, os versículos de 1 a 5 é parte do Salmo 57, versículos de 7 a 11 do Salmo 57. E os versículos de 6 a 13 do Salmo 108 foi tirado do Salmo 60. Os versículos 5 a 12 do Salmo 60. O Salmo 57, ele retrata o momento em que Davi está sendo perseguido por Saul, enquanto que o Salmo 60 fala das guerras que Davi estava enfrentando ali já no início do seu reinado. Então, nós não sabemos aqui, o texto não deixa isso claro, bem como também pesquisando alguns comentaristas, nós não encontramos assim qual era a situação em que o salmista Davi estava vivenciando no momento em que ele escreve o Salmo 108 e faz essa junção. Pode ser que ele estivesse vivendo algo semelhante ao que os Salmos 57 e 60 estavam tratando, como pode ser também que ele estivesse apenas rememorando aquilo que Deus já havia feito, aquelas situações em que ele tinha vivido, relatado no Salmo 57 e no Salmo 60. Então, nós não sabemos, não fica claro aqui no texto por essa situação dele ter juntado partes, né, desses dois salmos e escrito, cantado, como se fosse um novo salmo, fazendo essa junção. Então, não fica claro qual era a situação que Davi estava vivendo. Claro é lá do Salmo 57, como eu já disse, em que ele estava sendo perseguido por Saul, e no Salmo 60 ele estava vivendo um período de guerras contra os seus
inimigos. Mas seja como for, essa situação de junção dessas duas partes, de dois salmos já cantados, já escritos, já nos introduz pelo menos duas constatações, duas verdades. A primeira dela é que nós devemos sempre nos lembrar do que Deus já realizou em nossas vidas. Às vezes nós temos a impressão de que o próximo problema é sempre aquele problema mais difícil, é sempre o problema invencível. E não nos lembramos, muitas vezes, de olhar e ver o que Deus já fez por nós, o que Deus já fez em nossas vidas, né? Ou dos obstáculos que nós já ultrapassamos, aquilo que nós já conseguimos vencer. E a gente olha muito para o próximo problema, olha para o próximo gigante que se aproxima, e aquilo parece que é invencível. E nós não nos lembramos de que Deus continua conosco, que Deus continua fazendo a sua obra no meio do seu povo, né? E tudo que Deus nos permite passar é para nos mostrar que Ele é poderoso. Então, todas as lutas que nós passamos, todas as dificuldades que nós vivenciamos ao longo da nossa vida, vai nos ajudar, vai nos fortalecer para continuarmos vivenciando e enfrentando os problemas que se apresentam ou que venham a se apresentar no futuro. Parece que esse era o problema que o povo de Israel vivenciava. Israel, cada vez que surgia uma dificuldade na sua peregrinação, esquecia dos feitos que Deus já havia feito, desde quando eles saíram do Egito, por exemplo. Deus operou maravilhas no meio daquele povo, tirou o povo do Egito com mão poderosa, com mão forte, coloca o povo para caminhar em direção à terra prometida, mas a cada dificuldade parece que o povo se esquecia do que Deus já havia feito ao longo da sua caminhada. Então, essa situação aqui do Salmo 108 já nos faz refletir, em primeiro lugar, sobre essa questão, de que nós devemos sempre nos lembrar do que Deus já realizou em nossas vidas. A segunda verdade aqui, ainda a título de introdução, a segunda constatação é que a palavra de Deus, em sua revelação, está sempre a nos mostrar os feitos de Deus em favor do seu povo. Os salmos que deram origem aqui ao Salmo 108, eles igualmente se referiam aos feitos de Deus no passado, seja durante a perseguição a Davi por parte de Saul, seja nas guerras que ele tinha vivenciado, que ele havia vivenciado, que foram registradas lá no Salmo 60. Então, esses salmos falavam do que Deus tinha feito, e Deus deu vitória, tanto na primeira situação, em que Saul não consegue tirar a vida de Davi, e Davi é empossado no trono de Israel, é alçado a rei de Israel, bem como as batalhas que ele vence contra os seus inimigos. Então, nesses salmos 57 e 60, Deus está mostrando que tudo que ele havia feito no povo, feito para o povo. Então, Davi, ao relembrar isso, né, ele estava olhando para as Escrituras sobre aquilo que Deus havia feito. E isso deve servir também de exemplo para nós. Nós devemos olhar para as Escrituras como uma coleção de registros das bênçãos de Deus e de esperança quanto ao que Ele já fez e ainda pode fazer por nós. Então, nada do que está registrado na Bíblia está aqui de forma aleatória ou por acaso. Tudo que nos foi revelado tem algum propósito para nós, para o povo, para a igreja de Cristo. A revelação bíblica, desde a criação até a consumação de todas as coisas, e nós vamos passar aí pela queda, nós vamos passar pela instituição do povo de Israel, nós vamos passar pelo advento de Cristo, que veio, se encarnou, viveu aqui nessa terra, morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu. Nós vamos passar por toda a história da igreja, até a consumação de todas as coisas. Tudo isso tem um propósito na nossa vida. Tudo que está revelado aqui na sua palavra tem alguma
aplicação para nós. Nós vamos verificar em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, diz assim, olha, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, aquilo que não foi revelado, aquilo que eu não conheço, aquilo que não está na palavra, pertence ao Senhor. Mas aquilo que está nesta lei, que está nessa palavra, é para nós e para os nossos filhos. E a gente pode ampliar esse conceito, ampliar esse princípio, quando nós olhamos para o que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, toda a Escritura é útil. A palavra de Deus, ela é suficiente, ela é inerrante, ela é infalível para todos os aspectos da nossa vida. Então, o salmista Davi, no Salmo 108, ao relembrar o que já tinha sido escrito, cantado, nos Salmos 57 e no Salmo 60, ele está aplicando esses dois princípios na sua vida, né? Então, ele está relembrando o que Deus já havia feito e também ele está verificando aquilo que já tinha sido escrito, aquilo que estava registrado, independentemente de que situação ele estava vivendo agora, no momento em que ele escrevia ou que ele relembrava o Salmo 108. Voltando aqui ao nosso texto, então, no Salmo 108, nós temos aqui um detalhe interessante. Lá no Salmo 57, Davi começa orando e ele conclui com um momento de adoração. Agora, ele traz essa mesma adoração para o princípio do Salmo 108. Então, há uma inversão aqui nessa ordem. Nessa junção dos dois salmos, então o Salmo 108 ele vai ficar dividido basicamente em duas partes. A primeira parte, louvor e adoração, e a segunda parte, oração e súplica. Não sabemos por que também Davi fez essa mudança, mas certamente talvez por já ter visto o que Deus havia feito, ele começa então adorando a Deus. Ele começa engrandecendo ao Senhor, para depois ele colocar então a sua necessidade, aquilo que ele estava passando, vivendo, relembrando, alguma coisa desse tipo. Então, na primeira parte do Salmo 108, dos versículos 1 até o 5, vamos verificar aqui qual foi a atitude de Davi ao escrever, então, o Salmo 108. E ele começa falando da condição do seu coração. Já no versículo 1, ele começa dizendo, firme está o meu coração, ó Deus. Esse era o motivo da sua adoração, a firmeza do seu coração. Ele estava firme, a sua fé inabalável. Ele continua aqui ainda no versículo 1 dizendo, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, ou seja, com toda a sua força, com todo o seu vigor. Davi começa aqui dizendo uma coisa importantíssima para nós. O coração dele estava firme, ele sabia do que Deus era capaz de fazer, do que Deus já havia feito, de tudo que ele estava vivendo naquela situação ali em que ele está declamando ou reescrevendo o Salmo 108. A pergunta que a gente faz nessa manhã é: como está o seu coração? Como está o nosso coração? Será que nós podemos repetir as palavras de Davi e dizer: firme está o meu coração, ó Deus, diante das lutas, diante das dificuldades, diante daquilo que nós temos passado? Alguém falou aqui hoje no momento dos louvores, sobre ansiedade. Nós vivemos num mundo onde a ansiedade parece que cada dia mais nos sufoca.
cada dia mais nos coloca atemorizados, nos coloca em situação em que a gente parece que vai parar. Mas será que a gente pode deixar, fazer como o nosso irmão disse aqui: Senhor, amanhã eu não quero ter ansiedade, eu quero levantar e poder dizer: firme está o meu coração. Essa é a pergunta para nós, que cada um possa fazer essa reflexão, fazer uma autoanálise e responder essa pergunta, e poder dizer para Deus: firme está o meu coração. Não importa a situação que você esteja passando, permaneça firme, mantenha a sua fé inabalável. Não importa se o momento é de tristeza, é de luto, isso tudo faz parte, mas nós precisamos manter a nossa fé inabalável, o nosso coração firme em Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, nessa situação, estava preso. E ainda assim ele conseguia animar os crentes filipenses, lá, a igreja de Filipos. Somente quem tem um coração firme no Senhor é capaz de proferir essas palavras. Às vezes eu fico me perguntando como pode. Imagina, se coloca numa situação que alguém chegue aqui e fala assim: ó, você está preso. Ok, pode me levar, firme está o meu coração, ó Deus. Imagina você na prisão, sendo humilhado. Às vezes, como era o caso de Paulo aqui, uma prisão injusta. Quantas injustiças nós passamos na nossa vida? E nós temos que dizer: firme está o meu coração, ó Deus. Paulo era capaz de viver isso e de falar para nós aqui que, independente do nosso problema, nós temos que nos alegrar no Senhor. Isso não quer dizer que a gente vai viver rindo o tempo todo, que nós não vamos chorar, que nós não vamos passar por lutas, mas o que Paulo está dizendo aqui é que o nosso contentamento está em Deus. A verdadeira alegria, aquela que nos faz continuar caminhando, apesar das lutas, está em Deus. E o nosso coração tem que estar firme nessa certeza. Parece que no versículo 2 aqui, Davi se autoestimula a pegar seus instrumentos e, numa linguagem poética, ele vai dizer assim: despertai saltério e harpa, quero acordar a alva. Davi certamente está dizendo aqui que ele queria iniciar o dia louvando, cantando. Ao alvorecer, quero já estar te louvando. Será que essa tem sido a nossa atitude ao iniciar o dia louvando ao Senhor? Será que a gente, quando acorda, quando Deus nos desperta, a cada manhã, a nossa atitude tem sido de louvá-lo por mais um dia? Ou começamos o dia já pensando em nossos problemas, em nossos afazeres? Ou pior ainda, começamos o dia já pegando o nosso celular para saber quais são as notícias, para saber se alguém mandou alguma mensagem. Parece que hoje em dia nós sofremos uma pressão enorme de coisas que vão nos cercando e a gente vai ficando preso a uma série de coisas, de afazeres, e olha o celular toda hora, onde a gente vai, leva o celular, onde a gente vai, quer saber de alguma coisa, e a gente se esquece que nós temos que ter tempo para Deus. Nós precisamos começar o nosso dia louvando ao Senhor. A melhor notícia que nós podemos receber quando acordamos, ou melhor, essa notícia ela já é natural. No momento que você abre os seus olhos, ali já tem uma notícia maravilhosa. Deus renovou as suas misericórdias sobre nós e nos deu mais um dia de vida. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada dia. Nós estamos aqui agora, nesse momento, porque as misericórdias do Senhor estão sobre cada um de nós.
Será que isso é motivo para, antes de fazer qualquer coisa, nós elevarmos o nosso pensamento a Deus? Nós não vamos ter talvez uma harpa, um saltério, um violão, um baixo, seja o que for, um instrumento qualquer, mas nós podemos, com a nossa boca, com o nosso pensamento, engrandecer a Deus, louvá-lo e agradecer por mais um dia que Ele tem nos dado. No versículo 3, então, Davi promete render graças entre os povos e cantar louvores entre as nações. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. O que Davi está dizendo aqui para nós é que adorar a Deus, é que nós devemos adorar a Deus diante de quaisquer pessoas e em qualquer lugar, entre os povos, em todas as nações, onde quer que Deus nos leve, onde quer que Deus nos conduza, em seja que situação nós estejamos inseridos, em que contexto nós estejamos, nós devemos adorar e louvar ao Senhor. E ele continua aqui no versículo 4, ressaltando que a misericórdia do Senhor se eleva acima do céu e a sua fidelidade para além das nuvens. Algumas versões traduzem misericórdia aqui como benignidade ou amor. Ou seja, o amor de Deus e a sua fidelidade não tem limite. Vai estar acima dos céus, para além das nuvens. Não tem limite, as misericórdias do Senhor não tem fim, não tem limite. Tem um hino que o coral canta aqui, que eu gosto muito, que uma parte do hino diz assim: grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. É ilimitado. Não há nada que Deus não possa fazer. Esse problema é grande demais. O nosso Deus é maior do que o seu problema. Ele é poderoso. O amor dele é imenso. O seu amor é imensurável. E é esse amor que fez com que Ele enviasse o seu Filho, o unigênito do Pai, para dar a sua vida em nosso resgate, como está registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45. É um amor que a gente não consegue medir, que a gente não consegue imaginar, mas foi esse amor que Deus demonstrou por cada um de nós. É um amor sem limite, é um amor que nós não entendemos, mas é o amor de Deus para conosco. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1, nos exorta a ver quão grande é esse amor que Deus nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E João completa dizendo que de fato somos filhos de Deus. E nós só somos filhos dele por conta desse amor imenso que Deus demonstra por nós. A nossa força está em Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele vai nos ajudar, seja qual for a dificuldade que nós estejamos passando. Davi estava enfrentando dificuldade, Davi enfrentou diversas dificuldades, mas ele sabia em quem ele estava colocando a sua confiança, como nós vamos ver ainda um pouco mais à frente. E no versículo 5, então, Davi vai dizer: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." O salmista conclama pela majestade do Senhor, pela sua intensidade, amplitude, dimensão. Davi está dizendo, em outras palavras, tu és soberano, tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e a tua glória se estende por toda a terra. Só o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Nesses 5 versículos aqui, Davi então faz essa declaração ao nosso Deus. Esse momento de adoração, de reconhecimento da grandeza, da majestade do nosso Deus. Então agora, a partir do versículo 6, ele muda aquilo que ele estava
cantando, e aquilo que ele estava escrevendo, talvez, e ele começa, então, agora, a segunda parte que nós falamos aqui, uma oração de confiança, né, que é dos versículos 6 até o versículo 13, que ele vai trazer lá do Salmo 60, e coloca aqui agora na segunda parte do Salmo 108. Então, Davi, lá no Salmo 60, ele começa lembrando lá o passado do povo, e depois ele evolui para essa oração de confiança, pedindo que haja livramento do povo. E é essa mesma oração que Davi traz agora, nessa segunda parte do Salmo 108, a partir do versículo 6. E Davi aqui, então, descreve a resposta do Senhor com relação à posse da terra prometida a Israel. Nós vamos ver aqui nos versículos 7 e 8, que Davi retrata a palavra de Deus em relação aos limites da terra que havia sido dada por possessão a Israel. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Então Deus está aqui já respondendo essa oração de Davi, esse clamor de Davi. Havia uma promessa feita desde Abraão, a promessa feita aos patriarcas de que Deus daria uma terra para o povo. E Davi agora está no reino, é o rei de Israel, e está vivendo uma situação, ou nesse momento aqui do Salmo 108, ou relembrando lá do Salmo 60, em que os seus inimigos estão ali em volta dele, e ele precisa agora da ajuda de Deus, do favor de Deus sobre ele, para que ele possa continuar cumprindo aquilo que Deus já havia prometido. E é assim que Deus trabalha na nossa vida. As promessas do Senhor para nós, se elas são verdadeiras, se elas são reais, se elas estão na sua palavra, nós temos que colocar essa confiança em Deus, e nós temos que orar realmente, pedir a Deus que esteja conosco, que nos capacite, que nos dê força, porque não é fácil muitas vezes a caminhada. Davi está falando aqui de guerra, talvez aqui poucas pessoas, ou talvez ninguém aqui tenha enfrentado uma guerra de verdade, mesmo nós militares, né? Mas a nossa guerra é a nossa luta do dia a dia. O pior problema é aquele que eu estou passando. O pior problema é aquele que vocês estão passando, muitas vezes. Então, nesse contexto, Davi clama a Deus para que o livre da mão dos seus inimigos. As batalhas aqui citadas dizem respeito à consolidação do reino. Nós vamos ver isso nos versículos 8 a 10 aqui, né? Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Então Davi aqui está citando aqui aquilo que Deus já havia prometido, a consolidação, então, do reino que Deus havia dado ao povo. E aí no versículo 11, Davi questiona Deus. Ele faz aqui uma pergunta, talvez retórica ou não. E ele vai perguntar: não nos rejeitaste, ó Deus? E ele continua exclamando: tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Como pode alguém, né, que havia experimentado tudo que Deus já havia feito? Davi sabia, Davi tinha sido usado por Deus, Davi enfrentou gigante, Davi matou leão, Davi fez um monte de coisa, ele sabia o que era ter Deus com ele, e agora ele faz essa pergunta: tu nos rejeitaste, ó Deus? Como se ele estivesse dizendo, né, o Senhor me livrou lá das mãos de Saul, me fez rei de Israel, para agora me deixar perecer nas mãos dos meus inimigos. Onde estás, ó Deus? Onde tu estás, Senhor? Parece que, como eu disse aqui, né, agora o problema era diferente, agora a coisa era mais complicada. Mas no versículo 12,
Davi vai realmente se colocar na posição e ele vai clamar ao Senhor da seguinte forma: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Davi reconhece aqui sua total dependência em Deus e a sua confiança total no Deus de Israel. Davi declara que ninguém, nenhum homem, pode trazer socorro a ele. Vão é o socorro do homem. O que vai resolver o problema é o auxílio que vem de Deus. É o auxílio que vem do Senhor. A pergunta para cada um de nós nesta manhã é: em quem realmente nós estamos depositando a nossa confiança? Será que a gente realmente confia em Deus? Ou será que a gente confia às vezes em nós mesmos? Quando nós achamos que temos controle sobre as coisas, nós temos a tendência de achar que tudo vai dar certo. E às vezes é mais fácil falar que a gente confia em Deus quando a gente tem controle sobre as coisas. Mas no momento em que parece que tudo foge ao nosso controle, nenhum socorro pode vir do homem. Ninguém pode nos socorrer. E quando a gente está numa situação em que a gente não vê saída, em que a gente não consegue mais tomar nenhuma atitude, porque nada parece que vai dar certo. Mas e se eu fizer assim? Se eu proceder dessa forma? Não vai dar certo. Mas se agora eu fizer desse jeito? Não vai dar certo. E parece que tudo vai apertando, tudo vai nos pressionando, e aí a gente chega naquela situação que Davi está aqui agora. Senhor, me socorre na minha angústia. Irmãos, eu posso garantir para vocês, por pior que seja a situação que você esteja, e eu não estou falando, não vou falar aqui de como as coisas vão acontecer, qual é o resultado, mas uma coisa eu posso garantir: quando você pode estar lá no fundo do poço, você pode estar na pior situação que você já se meteu, mas na hora que você para, e de alguma forma, porque às vezes a gente está numa situação que a gente não sabe nem como orar, a gente não sabe nem pedir para Deus vir ao nosso socorro, mas na hora que você de alguma forma consegue falar: Senhor, não há mais nada que eu possa fazer, só o Senhor pode me socorrer na hora da angústia. Eu garanto que Deus vai te tomar pelas tuas mãos e vai contigo. Eu tenho convicção, pelo que essa palavra aqui nos garante, que isso é uma verdade. Em quem nós estamos realmente depositando a nossa confiança? Será que já não conseguimos mais ver Deus em alguma situação em que estamos vivendo? Parece que Deus não se importa mais conosco. Às vezes as pessoas dizem, né? Será que Deus virou as costas para mim? Como se isso fosse possível. Onde está Deus diante dessa dificuldade? Eu quero dar a resposta para você, para essa pergunta. Ele está no mesmo lugar, assentado num alto e sublime trono, controlando todas as coisas. Nada que acontece nessa vida está fora do controle de Deus. Deus não se surpreende com nada. A gente se surpreende. Nós muitas vezes somos pegos de surpresa. Como assim? Como isso aconteceu? Mas estava tudo tão bem e agora mudou tudo. Mas Deus lá do seu trono, Ele está acompanhando tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo que você está passando aqui hoje, nessa manhã. Ele está no lugar de sempre, no controle de todas as coisas. Precisamos confiar em Deus sobre todos os aspectos de nossas vidas. Todos, do mais simples ao mais complexo. Como disse Davi aqui no versículo 12, né? Vão é o socorro
do homem. O homem não pode nos fazer nada. E Davi conclui então aqui no versículo 13, dizendo assim: em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés dos nossos adversários, aos pés dos nossos adversários. É Ele quem pisa nos nossos adversários. Veja como Davi agora ele termina essa oração, a confiança que ele tem em Deus, de que sobre a vitória que certamente ele terá. A nossa esperança não está no governo A, B, C. É claro que a gente vive esses momentos, faz parte da nossa vida enquanto peregrinos aqui nessa terra. Nós somos também cidadãos aqui nessa terra, mas a nossa verdadeira cidadania, como diz lá no Salmo 15, é a cidadania celestial. É para lá que nós estamos indo, é para o céu que nós estamos caminhando. Nós estamos de passagem aqui nessa terra. A nossa esperança não está na nossa prosperidade material. O seu dinheiro não pode resolver todos os problemas da sua vida. As nossas riquezas, os nossos bens, pode nos dar algum conforto, algum contentamento por algum tempo, mas ele não vai resolver todos os nossos problemas. Quantas pessoas milionárias nós vemos aí na história que não puderam resolver o problema de uma doença? Nós temos médicos aqui. Se você pegar 2 carros com o mesmo problema, sei lá, vamos pegar aqui um problema de injeção eletrônica. Eu ia falar carburador, não sei nem se os carros têm carburador hoje, né? Acho que não tem mais, né? Eu já dei esse exemplo com carburador. Vamos mudar agora, né? O tempo passou, eu já estou mais velho um pouco. Deu problema na injeção eletrônica, deu problema lá em algum lugar. Os 2 carros, o mesmo problema. Se você trocar aquelas 2 peças, provavelmente os 2 carros vão sair funcionando sem problema nenhum. Se eu falar alguma besteira aqui, tem médicos aqui, né? Mas vamos lá. Mas se você pegar 2 pessoas com problema de coração e trocar o coração dos 2, nós não podemos garantir que os 2 continuarão vivos. Porque tem um detalhe nessa história. É que depende do que Deus vai fazer. Você pode botar numa pessoa de 100 anos um coração de uma pessoa de 20. E pode não dar certo. Porque quem determina os nossos dias é Deus. E não importa se foi porque o médico errou, se foi porque o médico fez tudo e não conseguiu resolver. Porque quem vai dizer se nós vamos continuar aqui, correndo a carreira que nos está proposta até o dia do Senhor Jesus, é Ele. A nossa esperança não está nos nossos amigos, não está nos nossos relacionamentos, embora isso seja uma coisa boa. Ter amigos é uma coisa boa. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Mas a nossa esperança está em Deus e nas suas promessas reveladas nas Escrituras. Deus não deixa de cumprir aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Tudo irá se cumprir. Se querem ver um exemplo, Ele cumpriu a promessa de enviar o seu Filho para que nós, crendo nele, fôssemos livres da condenação eterna. Ele cumpriu, era uma promessa, está aqui registrado, desde Gênesis já havia essa promessa. E Deus conduz a história para que esse momento se cumprisse. E Cristo veio, viveu entre nós, trouxe as boas novas de salvação. E Ele morreu em nosso lugar. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar, para que nós, crendo nele, fôssemos livres da condenação. Mas tem uma outra promessa que ainda vai se cumprir. Ele voltará. E 1 João, capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim, que quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ele. E o veremos
como Ele é. Porque ainda não se manifestou o que haverá de ser manifestado. Que promessa maravilhosa. Ele vai voltar e nós seremos como Ele é, o veremos como Ele é. Mas tem um detalhe aqui nessa promessa. É só para os que estiverem em Cristo. Mas e os que não estiverem? Também tem promessa. A promessa da condenação eterna. Nada vai deixar de ser cumprido, seja para quem está em Cristo, seja para quem não está. O meu convite, ou o meu conselho, ou a minha exortação nesta manhã, é que cada um faça uma reflexão sobre a sua vida. Se você verdadeiramente está em Cristo, se alegre no Senhor, independentemente dos seus problemas, porque existe uma promessa para nós, que Ele voltará e nos levará para um lugar onde não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais pranto. Essa é a promessa maravilhosa para nós que estamos nele. Mas se alguém aqui nesta manhã ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, pense bem, porque a única promessa que tem para você e que está aqui registrado nessa palavra é a condenação eterna. Eu concluo então essa mensagem dizendo que o louvor, a oração e as promessas são uma combinação que a gente encontra com frequência nos salmos. Nós falamos sobre isso aqui, ao analisar o Salmo 108. Louvor, adoração, oração, promessas, falamos sobre isso. E esse é um padrão que nós devemos imitar em nossa vida diária. Nós devemos adorar ao Senhor, louvá-lo, engrandecer o seu nome. Nós devemos orar e nós devemos crer nas suas promessas. Devemos louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Ele é digno de toda a nossa adoração. Por meio da oração, podemos levar a Deus as nossas necessidades. Não porque Ele ainda não as conheça, mas porque, fazendo isso, nós estamos mostrando a nossa submissão e a nossa confiança, a nossa dependência nele. É também por meio da oração que podemos agradecer a Deus por tudo que Ele faz por nós e por meio de nós. A Bíblia nos exorta a orar sem cessar e a orarmos uns pelos outros. Devemos orar sempre. Sempre. Mas e se Deus não fizer? Ore. E se Ele fizer? Ore mais ainda, agradeça. Porque se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Acho que tem uma música, um hino que fala disso. Ele continua sendo Deus. As promessas de Deus é o que nos traz esperança. É com base nelas que podemos depositar nossa confiança em Deus. É uma questão de entrega. Não é uma questão de saber se vai dar certo ou se não vai. É uma questão de cumprir aquilo que a palavra nos ensina. Entrega. Confia. Salmo 37:5 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele não está dizendo aqui que Ele vai fazer exatamente como você deseja ou o que você deseja. Mas aqui está dizendo o seguinte, que eu tenho que fazer a minha parte, que é entregar e confiar. O que vai acontecer depois é com Deus. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente tenha dúvida, mas nós servimos a um Deus que é muito mais amoroso e muito mais justo do que todos nós juntos aqui. Ele sabe tudo que nós precisamos. Façamos a nossa parte, entreguemos o nosso caminho e confiemos em Deus. E Ele vai fazer conforme o seu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Curva a sua cabeça, nós vamos orar. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque
É o Senhor quem dirige os nossos caminhos. É o Senhor quem sabe tudo a respeito de nós. Pai, nos ensina a cada dia confiarmos no Senhor. E que essa confiança seja baseada, Pai, nas Tuas promessas, naquilo que a Tua palavra nos revela, Pai. Para que possamos continuar firmes, podendo dizer: firme está o meu coração, ó Deus. Para que nós possamos passar por este mundo e naquele dia que o Senhor se manifestar, nós não precisemos nos esconder envergonhados, como diz a Tua palavra. Ajuda cada um dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei os problemas que cada um aqui estão passando, mas o Senhor sabe. Conforta os corações, consola cada um de nós, Pai, e nos ajuda em todo o tempo, Pai. Se há alguém aqui que ainda não teve um encontro contigo, Pai, venha ao encontro dessa pessoa. Transforme o seu coração e que o Teu Espírito Santo habite, faça morada nele e ele possa te servir, te adorar em todo o tempo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua conosco ainda nesta manhã e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém. Vamos nos colocar de pé. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e nosso Pai e as consolações do Santo Espírito estejam com todos, para todos sempre. Amém.